Boa noite a todos. Iniciamos mais uma quarta-feira no CRP 08. As quartas-feiras acontecem desde 1998 na modalidade presencial e desde julho de 2010 nós temos também a modalidade online. Portanto, quem está nos assistindo pela rede de computadores pode participar mandando perguntas, sugestões, posicionamentos através do e-mail comissões08@cltbr.org.br. No mês de abril nós estamos trabalhando com o tema Convivendo com as Diferenças. Já realizamos palestra no dia 6 com Psicologia e Humanização, relato de experiência profissional e política. No dia 13, acessibilidade, conceito e prática. A gente viu que o conceito é muito mais fácil do que a prática, como muitas coisas, né? Falar de um tema é muito fácil, colocá-lo em prática é uma outra história. E para hoje nós vamos trabalhar o tema combate à homofobia. Tive informação de que uma das nossas convidadas, a Rafaele West, que é diretora presidente do Grupo Dignidade e faz parte da direção de várias outras associações, né? Ela está com um problema de saúde na família, bem sério, e provavelmente não irá comparecer, considerando que já deu o horário, digamos, do início da nossa mesa, e ela ainda não chegou aqui. Então nós vamos iniciar com a participação do Márcio Marins, que é artista plástico, carioca, pouco mais de 5 anos residindo em Curitiba, atuando como coordenador geral do Dom da Terra, secretário regional da Associação Brasileira de Bissexuais, Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, conselheiro estadual de Direitos Humanos e conselheiro nacional de Segurança Pública. Foi nosso parceiro em algumas conferências já, de várias políticas públicas, meu ex-vizinho, e é um prazer tê-lo aqui com a gente. E a Marcilene Garcia de Souza, diretora do Núcleo de Pesquisa do IDEA, que é o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos. Ela é doutora em Sociologia pela Unesp, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em culturas africanas e relações interétnicas na educação brasileira, e é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Federal. Marcilene também já esteve conosco em outros eventos, estávamos lembrando aqui, no início dos anos 2000, aí, participando das Quintas Negras no CRP, né? E também é uma pessoa bastante ativa nas políticas públicas, principalmente relacionadas às questões étnicas, né? Bom, combinado aqui que em vez de primeiro as damas, vai ser primeiro o Márcio falando, é isso? Sim. Boa noite a todos e todas. Primeiramente dizer que eu fico muito feliz pelo convite do CRP. Foi um enorme prazer participar aqui de um conselho que historicamente é parceiro do movimento LGBT. Sempre que o movimento precisou de um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, os pareceres foram positivos e a parceria sempre foi boa. Enfim, como tema é homofobia, combate à homofobia, tínhamos a Rafaele também. Eu preparei uma apresentação que traz um pouco dos avanços e as perspectivas do movimento LGBT. Como é que o movimento surge no Brasil e como é que nós trabalhamos o combate à homofobia. Então, eu creio que após a apresentação eu posso ir até um pouco além, porque a Rafael ia falar um pouco da homofobia aqui no estado do Paraná, e eu posso trazer esses números, enfim, algumas políticas públicas que estão sendo efetivadas no Paraná, até onde a gente conseguiu avançar aqui no estado. Bom, vamos lá. A homofobia, né?
A homofobia, trazendo por uma linguagem mais simples, é o ódio, a aversão, a orientação sexual de pessoas que se relacionam sexualmente e afetivamente com outras do mesmo sexo. É um termo que ele ficou muito popular nos últimos 5 anos, embora a gente já trabalhe com o termo homofobia há pouco mais de uma década. Pode passar. Eu trago um exemplo para contextualizar a homofobia, um exemplo muito prático, que é a pesquisa Sexualidade e Juventude nas escolas, que é da Unesco, do ano de 2003. Eu poderia trazer um monte de outros exemplos. Eu preferi trazer o tema educação por conta da polêmica atual que a gente tem sobre o kit Escola Sem Homofobia, que, abrindo parênteses, ele foi apresentado ano passado no seminário do Congresso Nacional, um material que ainda não está aprovado, ainda está no comitê editorial do MEC, mas alguns adversários com base dogmática ou até mesmo fundamentalista procuraram uma brecha, plantaram factoides e estão dizendo que o conteúdo do Escola Sem Homofobia seria um conteúdo que incentivaria a homossexualidade nas crianças, como se a homossexualidade pudesse ser incentivada e influenciada em alguém, né? Aproveito aqui até a oportunidade para dizer que é uma inverdade. O kit Escola Sem Homofobia ele é dirigido para o ensino médio, apenas para o ensino médio, não para o fundamental. Não existe uma cartilha gay que vai ser distribuída para alunos, como estão falando, até por dentro das câmaras municipais e das assembleias legislativas. O kit ele vai ser distribuído para 6.000 escolas e para educadores e educadoras que já tenham passado pela capacitação. Então, o que estão falando? Que querem proteger a família brasileira, porque o kit Escola Sem Homofobia... ouvi absurdos agora numa audiência pública, foi anteontem, Alberto? Anteontem? Ouvi dizer que o kit até ensinaria posições sexuais para as crianças nas escolas. Enfim, eu teria vergonha de falar uma coisa dessa. Um parlamentar dentro de uma casa de leis do estado do Paraná, um estado que é tão desenvolvido, reconhecido pelo seu desenvolvimento, por ser vanguardista em uma série de outros temas, um parlamentar que representa o povo, que está dentro de uma casa de leis, para fazer leis que sejam aproveitadas pela população, nem por falta de informação, mas por maldade, com má intenção, plantando na sociedade uma informação mentirosa daquela. E ainda mais, mentindo em nome de Deus, que é um parlamentar que representa, diz ele que representa a Igreja Evangélica dentro da Assembleia Legislativa. Então, bom, trazendo a pesquisa da Unesco em 2003, a pesquisa diz que pelo menos 39,6% dos alunos do sexo masculino não gostariam de estudar com um aluno, com uma aluna que fosse gay, lésbica, bissexual, travesti ou transexual. Essa rejeição é menor entre as alunas do sexo feminino, é 15,8%, mas ainda assim um índice muito alto de rejeição a um amiguinho de sala que fosse LGBT. Pode passar? De que 35,2% dos pais e mães de alunos não gostariam que seus filhos estudassem de forma nenhuma com um aluno LGBT. 40,5% dos professores não sabem como lidar com a orientação sexual e identidade de gênero dentro das salas de aula, ou até mesmo como fazer a mediação de um conflito, caso haja um bullying motivado por homofobia. E 30,4% dos pais também não sabem como lidar com essa situação dentro de casa. Essa pesquisa foi feita com mais de 16.000 pessoas em 3.000 escolas pelo Brasil inteiro.
A gente vai dar uma passadinha pela história para a gente ver como é que é a homofobia durante a história, né? Em 1628, um jurista britânico, o Edward Cook, ele sugeriu que as técnicas normais de execução de pessoas que praticavam a sodomia, as práticas normais eram queimar e enterrar enquanto vivo, fossem substituídas pelo enforcamento, que era uma pena alternativa mais suave, mais branda. Essa legislação ela migrou para outros países que eram colônias britânicas, né, que na época eram colônias britânicas, ou seja, a África do Sul, a Austrália, enfim. Todos eles enforcavam homossexuais só porque eram homossexuais. Pode ir, então, aqui no Brasil, por influência do Código Napoleão, a pederastia, assim era classificada, ela deixava de ser crime, passando a ser tratada como doença, isso em 1824. Ou seja, você deixava de ser executado porque era lésbica, executada porque era lésbica, porque era gay, bissexual, e passava a ter tratamentos desumanos, como tratamento de choque, tratamentos químicos, com vistas a te curar da homossexualidade. Pode ir. O termo homossexual que nós utilizamos hoje, né? Em 1869 foi um médico húngaro, né, que ele criou o termo, a palavra homossexual, que seria a junção de dois vocábulos, homo e sexo, vindos do grego e do latim, de sexo entre iguais. Pode ir um pouco mais adiante. Nós temos a notícia da homofobia durante a época entre a Primeira e Segunda Guerra, principalmente na Segunda Guerra. Existem registros de pelo menos 200 mil gays que foram marcados com triângulo rosa, e a maior parte deles foram executados dentro dos campos de concentração. Pode ir. As mulheres que tinham um comportamento considerado antissocial eram as lésbicas, as prostitutas e aquelas que usavam métodos anticoncepcionais, também foram queimadas ou executadas em câmaras de gás. A gente vai falar de fundamentalismo, e principalmente fundamentalismo religioso. Alguns países islâmicos punem ainda hoje a homossexualidade com a pena de morte, seja com apedrejamento, o enforcamento ou decapitação. Isso em países que, na maioria deles, são países árabes ainda. Pode ir. Nós temos alguns exemplos de países que ainda têm pena de morte para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O Afeganistão, o Irã, Mauritânia, Nigéria, o Sudão, e tem uma informação aí que não está atualizada, recentemente, Uganda. Vale ressaltar que no Irã existe uma política de incentivo financiada pelo governo do Irã da cirurgia de transexualização. Fala assim, mas como é que pode? O Irã tem pena de morte para homossexuais, mas financia a cirurgia para quem tem desejo de mudar de sexo? Não, isso é imputado. No Irã não existe gay. Se você quer ser gay, você vai ter que virar mulher. E nós todos e todas aqui sabem que a transexualidade ela é muito diferente da homossexualidade. E o que acontece no Irã é que não tem cirurgia de mudança de sexo, digamos assim, para as pessoas transexuais. Não, pelo contrário, existe mutilação para os gays. Os gays, eles são mutilados. Os gays, todos eles são obrigados. Olha, ou você vai ser do sexo masculino ou feminino. Ou seja, não é uma política que seja de utilidade pública ou que seja uma política benéfica do Irã, não. É só uma política de obrigação, de afirmação de que só existe a cultura da família heteronormativa, do homem e da mulher. Não existem gays no Irã, segundo eles. Vamos lá. Alguns países que ainda punem com a prisão a homossexualidade. Nós temos alguns exemplos aí, e alguns deles aqui na América, alguns na América Latina, né? Podemos aí achar a Nicarágua, tá faltando, e a Guiana aqui, a Guiana francesa,
Butão, Egito, Índia, Ilhas Maldivas, Singapura, Uganda, que agora não é mais prisão, é pena de morte. Estão entre os países que ainda punem a homossexualidade com a prisão. Aí a gente rumo à igualdade, né? Antes de passar pela luta contra a homofobia aqui no Brasil. Em 1967, a homossexualidade ela é descriminalizada no Reino Unido. E nós temos aí, na sequência, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retira do Código Internacional de Doenças a homossexualidade. Aliás, o termo utilizado, inclusive, era outro, tinha o sufixo ismo, era homossexualismo, que era uma perversão, desvio de conduta. O Brasil, por incrível que pareça, faz isso antes da Organização Mundial de Saúde. O Conselho Federal de Medicina tirou a homossexualidade do rol de doenças desde 1985. Aqui nós temos algumas datas na agenda. Tenho isso também como um indicador de rumo à igualdade, né? Algumas datas que são lembradas ou comemoradas pelo movimento LGBT no Brasil. O dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que no dia 29 de janeiro de 2003 foi feita a primeira campanha nacional, ela financiada pelo Programa Nacional de DST e AIDS, uma campanha direcionada para os travestis e transexuais, uma campanha que era uma campanha, apesar de ser do Ministério da Saúde, ela não era focada apenas em prevenção. Ela era focada em dar visibilidade a esse segmento da população que existe e que deve ser respeitado. Aliás, o nome da campanha era Travesti e Respeito. O 8 de março, que por alguns movimentos organizados feministas, eles já reconhecem a mulher travesti e a mulher transexual como do gênero feminino. Então nós temos a Marcha Mundial de Mulheres, a UBM, que já reconhecem que as travestis e transexuais elas são de gênero feminino e que devem também ser lembradas no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. O 17 de maio, que é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Por que 17 de maio? Porque foi no dia 17 de maio, lá de 1990, que eu acabei de falar, que a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade do CID, do Código Internacional de Doenças. O dia 28 de junho, lembrado em todo mundo como o Dia do Orgulho LGBT, o dia de combater de fato a homofobia, um episódio que aconteceu em Nova York, no bar chamado Stonewall Inn, que foi no dia 28 de junho que gays e travestis resolveram resistir às investidas da polícia que reprimia a frequência de LGBTs em uma área, num bairro chamado Village, lá em Nova York. O dia 29 de agosto, pelo mesmo motivo lá das travestis transexuais, é o dia que o Ministério da Saúde lança uma campanha específica para as mulheres bissexuais e lésbicas. E o dia 10 de dezembro, né, que enfim é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Todas essas datas, elas são datas onde nós temos ações efetivas e com parceria de outros movimentos para o combate à homofobia. Pode ir, um movimento aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, muito depois da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França e de outras nações, nós começamos a ter um movimento político organizado para combater a homofobia. Em 1978, João Antônio Mascarenhas e outros gays, né, outros homossexuais, diga-se, a gente pode reportar, era um grupo de gays, fundam o jornal Lampião de Esquina, que foram 30, enfim, né, plena ditadura, finalzinho de ditadura, mas ainda tinha censura. Eles fizeram um informativo que circulava na região sul e sudeste, com artigos e temas que combatiam qualquer tipo de preconceito, discriminação, mas com ênfase na homofobia. Foram 37 números e 4 extras, se eu não me engano, que fazem 41, né, Alberto? Em 1979 é fundado o primeiro grupo organizado brasileiro, lá em São Paulo, o Grupo Somos. Em 1980 acontece o primeiro encontro brasileiro de homossexuais, era chamado de EBO na época.
entre 80 e 87, quando João Antônio Mascarenhas desempenha um papel muito importante lá na Constituinte, nós temos a fundação de pelo menos uns 15 grupos em todo o país, grupos organizados, com registro em cartório, que tinham como finalidade a luta contra a homofobia, a garantia dos direitos e cidadania de, chamávamos homossexuais, que depois a gente vem mudar a sigla para LGBT para ficar mais inclusiva, né? Pode passar? Lá nos anos 90, né? No início dos anos 90, nós tínhamos em torno de 20 grupos organizados. Em 95, nós sediamos aqui no Brasil a primeira conferência internacional de lésbicas e gays, por não era tratado o tema da bissexualidade, nem das travestis. No mesmo ano de 95, aqui em Curitiba, nós temos a fundação da BGLT, já com 31 grupos no Brasil inteiro. Ao final do EBGL, a gente vê que nós temos um avanço inclusivo, né? A gente deixa de ter o EBOL, o Encontro Brasileiro de Homossexuais, e passamos a tratar esse mesmo encontro como EBGL, que é Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, uma reivindicação do movimento de mulheres lésbicas e bissexuais, que mais tarde vem ser EBGLT, que são incluídos bissexuais, as travestis e transexuais. O movimento no Brasil, ele se organiza em grupos independentes, redes e coletivos. Os mais conhecidos, mais atuantes são a BGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a ANTRA, Articulação Nacional das Transgêneros, assim que está em registro, mas agora nós chamamos de travestis e transexuais, a Articulação Brasileira de Lésbicas, a Liga Brasileira de Lésbicas, o Coletivo Nacional de Transsexuais e o Coletivo de Bissexuais. Essas são as redes e coletivos que estão organizadas combatendo a homofobia diariamente no Brasil. Temos como principal ferramenta hoje em dia, pode ir, Célia? Apesar de um pouco de passar, nós passamos por um período que as paradas elas estão um pouquinho marginalizadas, inclusive por conta de alguns setores do movimento que não levam mais a parada como um ato político de reivindicação. As paradas, muitas delas têm parecido grandes carnavais fora de época, foge ao controle, porque não existe grupo, não existe rede que vai, no caso do Paraná, conseguir ordenar 150 mil pessoas na rua, no caso de São Paulo, 2 milhões e 500 mil pessoas na rua, né? Mas as paradas, elas ainda são a principal ferramenta de visibilidade da comunidade LGBT. Nós aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma parada colorida, divertida, com música, com dança, bonita, mas uma parada que ela é marcada principalmente por 2 fatores. A presença da comunidade, da sociedade em geral. Nós temos, enfim, uma parada que facilmente, a cada 10 passos que você dá, você encontra com o vovô, a vovó, o neto, o pai, a filha, o carrinho de bebê, que é uma característica da parada aqui. Eu que conheço e viajo na época de paradas por várias capitais, não encontro isso em outras paradas. A presença da sociedade, dos heterossexuais, da sociedade em geral. E outra particularidade é ainda ser um movimento muito forte de reivindicação, com falas ordenadas nos trios elétricos, com faixas, que essa ainda é uma característica muito boa aqui da parada aqui no Paraná e que a gente não quer perder. Nós queremos, inclusive, utilizar isso, fazer uma parada mais propositiva de reivindicação dos direitos da comunidade LGBT, de fato, de combate à homofobia, não só um dia de diversão. Bom, alguns avanços no combate à homofobia. A resolução de 99, muito importante, que é do Conselho Federal de Psicologia, que vocês me corrijam se eu estiver errado, em poucas palavras, proíbe a psicóloga, o psicólogo, de tratar a homossexualidade com vista a querer curá-la como se fosse doença. Não é, Célia?
Na verdade, a resolução, para alguns, acredita-se que é chover no molhado, né? Propor uma postura ética diante da diversidade. Mas ela nasceu exatamente, acho que não deu um ano após um grande evento que aconteceu em Minas, ligado aos psicólogos, principalmente psicólogos cristãos, e que faziam um debate em relação à homossexualidade, mas propondo tratamento. Né? E foi um evento muito grande, com participação de profissionais de vários lugares do mundo e do nosso país, aí, gente de tudo quanto é canto. Então, o Conselho Federal teve que baixar uma resolução para falar do óbvio, né? E gerou um monte de desinformação para aqueles que achavam que não cabia a resolução, na medida que diziam que então o psicólogo não podia mais atender gays, lésbicas, né? Nós podemos e devemos acolher todos que nos procuram profissionalmente para suas questões emocionais, mas não para ter a pretensão de fazer um tratamento do que não cabe, né? Transformar, então, alguém que é heterossexual em homossexual, ou homo em hétero, né? Então, independente da proposta. Então, veio mais para clarear o óbvio, mas em função desse movimento nacional que estava acontecendo, principalmente em Minas. Ontem de manhã, na audiência pública, anteontem de manhã na audiência pública, anteontem, né? Haviam 3 psicólogas, uma delas pediu a palavra, não era nem para falar do kit Escola Sem Homofobia. Ela foi falar, ela falou que corajosamente ela estava lá, ela mesma falou que corajosamente ela estava lá para protestar porque o CFP colocou uma mordaça nas psicólogas e psicólogos que querem trabalhar com esse tema. Ela, de uma maneira muito oportunista, foi utilizar um outro espaço que não tinha nada a ver para reclamar que elas estavam amordaçadas. Elas não podiam fazer terapias para ajudar as pessoas a entenderem a sua sexualidade. Se fosse para ajudar a pessoa a entender a sexualidade, estava muito bom. Mas nós sabemos que não é bem isso. Eu lembro que depois da resolução, eu ainda morava no Rio de Janeiro, passamos por uma situação muito difícil com o deputado Edino Fonseca, que, com consultoria da senhora Rosângela Justino, do Rio de Janeiro, que é psicóloga, escreveram um projeto de lei que garantia ajuda de custo, financiamento do Estado, para as igrejas evangélicas que fizessem tratamentos com vistas, olha só, o texto era exatamente isso, com vistas a ajudar as pessoas que voluntariamente quisessem deixar a condição de homossexual para a condição de heterossexual. Olha, essa resolução ela deu pano para manga no Brasil inteiro. E esse projeto ele quase passou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi uma Assembleia com 70 a 74 deputados. A diferença na votação foi de um voto a mais para a gente, que foi da deputada Cidinha Campos, que chegou atrasada na sessão, mas ainda conseguiu votar. Era um projeto absurdo que, enfim, para além de tentar curar o que não é doença, ainda utilizava recursos públicos para financiar igrejas evangélicas que fossem fazer esse tipo de tratamento. Os psicólogos iriam utilizar as igrejas como consultório. Enfim, era uma série de erros que não tinham o menor cabimento. Vamos lá. Em Belo Horizonte, né, ainda falando de alguns avanços, nós temos uma decisão judicial que concedeu a guarda provisória de uma criança a um casal de homossexuais, um casal simples, que era um maquiador e um pedreiro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proferiu uma decisão reconhecendo a união homossexual, reconhecendo para a união homossexual os mesmos direitos que são conferidos à união estável
de heterossexuais, que depois de um certo período convivendo junto, esse período é variável, depende de um estado para o outro. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, 2 anos. Os cartórios aqui reconhecem a união estável com 4 anos. Mas, enfim, foi um grande marco. A Frente Parlamentarista Mista pela Cidadania LGBT. A frente, nessa legislação, ela está com 175 deputados, deputadas, senadores e senadoras. É uma frente que assumidamente combate a homofobia e defende os direitos de LGBTs. Nós chegamos a ter nessa frente, na outra legislação, 245 deputados, deputadas, senadores e senadoras, e agora, com um mês de reconstituída, ela já está com 175 parlamentares. Acreditamos que isso vai ser muito interessante para a aprovação do PLC 122. As conferências LGBT, a primeira chamada pelo governo federal em 2008, e que orientava as unidades federativas que fizessem o mesmo. Tivemos 26 conferências estaduais LGBT, uma conferência distrital e a conferência nacional. Lembrando que essas conferências elas contavam com a participação da sociedade civil organizada e de gestores, de representantes do Poder Executivo. Como avanço aí, a gente vale lembrar, inclusive, né, de que em 92 nós tínhamos mais ou menos 20 grupos organizados, hoje nós temos mais de 300. Afiliados à ABGLT são 247, mas tem os grupos da LBL, tem os que não são afiliados a nenhuma rede nacional, são mais de 300 em funcionamento em todo o território nacional. Nós temos leis municipais e estaduais contra a discriminação, que proíbem discriminar no âmbito do município ou do estado, prevendo inclusive sanções como multas, cassação de alvará a estabelecimentos públicos e privados. Mas vale ressaltar que isso é legislação municipal e estadual. Pode passar. Nós temos 13 estados e 75 municípios que proíbem discriminar qualquer cidadão em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Nós ainda temos como projetos prioritários em tramitação, para que esses avanços de fato sejam significativos, o PLC 122 de 2006, que criminaliza a homofobia. Vale a pena ressaltar que ele criminaliza a homofobia, mas ele teve uma emenda. Esse projeto hoje ele criminaliza a homofobia, crimes geracionais, crimes de racismo e não só a homofobia. E tinha um deputado federal aqui, paranaense, estamos mal representados para caramba. Um deputado federal, ele recentemente foi num debate numa TV comigo e falou que o PLC 122 era para a sociedade paranaense tomar cuidado com esse projeto, porque esse projeto era para proibir o uso da Bíblia, era para caçar todas as Bíblias e queimar. Um deputado, um representante do povo aqui do estado do Paraná. E a união estável, que ela também vai ser desarquivada. Todos os dois foram arquivados. O PLC 122 já foi desarquivado com o número de assinaturas necessário para isso e continua tramitando dentro do Senado Federal. Quanto à união estável, ela não passou nem pela Câmara Federal, o outro já está no Senado. Pode ir? Então, era mais ou menos o que eu tinha para passar para vocês. O que é homofobia, como ela vem acontecendo no país, fiz aquele recorte da educação só para a gente ter um parâmetro, e como é que o movimento está organizado para combater a homofobia no Brasil. Fazendo um recorte aqui do Paraná. Nós só temos 2 municípios no Paraná que proíbem discriminar por orientação sexual e identidade de gênero. São Foz do Iguaçu e Londrina. Não conseguimos avançar na Assembleia Legislativa. Temos um projeto de lei que, a exemplo dos outros 13 estados, criminalizava a homofobia no estado. Ele foi apresentado há 5 anos atrás, não passou pelas comissões e foi arquivado. Nós temos já, como avanço aqui no estado do Paraná, o reconhecimento do governo do estado, que o dia 17 de maio é oficialmente para o estado do Paraná o Dia Estadual de Combate à Homofobia. O mesmo em Curitiba. O município já reconhece que deve haver um dia de combate à homofobia. Aliás, dia de combater a homofobia todo dia.
mas um dia para ser um dia oficial do município e do estado, para ter ações enfim, seminários, o que não acontece. Para a gente marcar uma audiência pública é um sufoco. Isso agora, conseguimos marcar uma audiência pública para tratar do tema homofobia na Assembleia Legislativa por dia 10 de maio, e também vamos ter um evento no dia 11 de maio na Câmara Municipal, mas tudo isso é muito difícil, embora exista lei estadual e lei municipal que reconheça o dia 17 de maio como dia de combate à homofobia. E nós temos já protocolado e em fase de andamento, nós protocolamos um pedido na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que não existe mais, tramitou, foi para a Casa Civil, e voltou para a Secretaria de Justiça, e estamos com o que nós chamamos de tripé da cidadania, que já existe em outros estados, com um conselho LGBT, uma coordenadoria da diversidade ou dos direitos e cidadania LGBT dentro da estrutura do governo do estado, e um programa estadual que já foi publicado pelo governo do estado, mas foi do governo passado e não é reconhecido por esse. A gente tem que aproveitar a próxima conferência para ratificar esse apoio do estado a nível estadual. A nível municipal ainda não temos nenhum tipo de avanço, mas está em tramitação tanto dentro no legislativo quanto no executivo. Pelo legislativo, um projeto que garanta a criação de uma coordenadoria, mas aí tem a briga do executivo, que diz que não é prerrogativa do legislativo, e eles continuam brigando até agora. Mas nós estamos aguardando uma coordenadoria estadual LGBT e um conselho estadual, a exemplo de outros estados. Enfim, eu acho que agora passo para a Lena e fico à disposição para eventuais dúvidas. Então, boa noite a todas e a todos. Prazer estar aqui. Agradeço a presença de vocês nessa véspera de feriadão. Agradecer ao Centro Regional de Psicologia, Célia, pelo convite ao IDEA, que é o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, do qual eu tenho a honra de ser diretora de pesquisa do IDEA. E agradecer a oportunidade, Márcio, de estar aqui numa mesa com você, né? Para além da pessoa que você é, também admiro o trabalho seu e o trabalho da população que trabalha com combate à homofobia de forma bastante direta. Meu nome é Marcilene Garcia, mas eu sou mais conhecida como Lena Garcia. Eu pesquiso relações raciais, mas também trabalho com diversidade, sobretudo na área de empresas, né? Diversidade de gênero, diversidade étnico-racial e pessoas com deficiência. E não estou trabalhando exatamente com o foco, diretamente com o foco, mas a intenção aqui, quando o IDEA recebeu o convite e me perguntou se eu podia fazer a participação aqui, é discutir um pouco dessa ideia de convivendo com a diferença e pensando essa especificidade e também fazer questões norteadoras para quem sabe no debate nós podemos aí ter uma participação mais reflexiva sobre os caminhos e as mudanças desta realidade, pensando sobretudo o país, o Brasil. Muito bem, nós vamos falar, né, de discriminação. Estamos falando do combate à homofobia e é importante, o Márcio já destacou, mas sempre lembrar, né, o que é a discriminação, o processo de distinguir, de diferenciar, do tratamento diferenciado, que obviamente é construído a partir de preconceitos, conceitos antecipados, construídos sobre as pessoas, sobre grupos. Como é que vão se dando esses preconceitos ao longo da história, né? E o Márcio vai dando dicas em relação, sobretudo, aos valores. E eu estou pensando sempre no país onde nós estamos e quais são os valores ocidentais, cristãos, capitalistas, né? E de que forma a construção desses valores, como as diferenças são tratadas.
Portanto, também aqui, quando eu estou falando de combate à homofobia, eu estou falando de democracia, estou falando de igualdade, estou falando de direito a ser tratado com igualdade. Todos são iguais, todos devem ser tratados com igualdade. E essa polarização, que até o Boaventura Santos, que você citou aí no final, eu quero citar também posteriormente, a mesma passagem, né, que é muito importante para a gente entender, sobretudo os avanços no direito, na área dos direitos humanos e do direito à diferença. Quando eu estou falando de igualdade, de tratamento igualitário, eu estou falando de cidadania, portanto, de processos de inclusão numa sociedade. E diz Egídia Ayeshe, que tem uma frase que eu sempre gosto de citar, que ela diz o seguinte: depois do direito à vida, nenhum direito é tão importante quanto o direito de não ser discriminado. Ou seja, de que o indivíduo possa gozar daquela realidade onde ele está inserido, de que ele seja inserido e incluído, seja aceito. Quando eu estou falando de cidadania, estou falando, portanto, de inclusão, eu estou falando de inserção naquela dada realidade social, que é a nossa aqui, sobretudo no que diz respeito ao Brasil. Mas falar das diferenças e, sobretudo, falar do combate à homofobia é falar de dominação. Nós estamos falando do que exatamente? De hierarquização das diferenças. Hierarquização das diferenças, e novamente temos que lembrar de qual modelo de sociedade que nós vivenciamos, e sobretudo numa conjuntura da modernidade, onde se diz que valoriza as diferenças, numa sociedade globalizada. E de que forma esse discurso de valorização das diferenças vão mantendo estagnadas as situações de desigualdade social e simbólica, mas também vai mantendo, de certa forma, com, entre aspas, um pacto de silêncio, esta realidade nefasta que nós temos no Brasil em relação à violência contra a população LGBT. Dominação e hierarquização e aniquilação dos diferentes. E quando a gente pensa no Brasil, você falou ali dos indicadores de mortes. 3.000? Quase 3.400 desde 80 de casos notificados. 3.480 desde 1980 de casos notificados. Pois é, quando nós falamos desse modelo de sociedade do qual vai construindo, então, estigmas, estereótipos e, sobretudo, o valor da humanidade dessas pessoas. Qual o valor da humanidade que tem um indivíduo que é LGBT? Os padrões de comportamento, padrões de sexualidade, que o Márcio já estava falando, né? Da heteronormatividade. Qual o padrão é ser hétero? E a padronização do desejo. A universalização do ser humano. O ser humano hétero. E aí nós temos que pensar também nos processos de invisibilização. Enquanto o Márcio falava aqui, eu estava lembrando de alguns representantes políticos que nós temos de destaque nacional. Prefeitos, prefeitas, que todos sabemos fazem parte da população LGBT, mas que há um processo de invisibilização. Ainda que, isso eu até quero ouvir de você, Márcio, no debate depois. A população sabe, a comunidade sabe, há sim um processo de velar, nega-se e invisibiliza-se. E até percebe. O Márcio está cumprimentando aqui. Então vou voltar de novo aqui, a questão de método mesmo, né? Qual é o padrão, então? Padrão dominante, hegemônico, que tem que ser o universal, o ser humano. No caso do Brasil, é homem, hétero, cristão, sem deficiência e branco, obviamente. Esses casos, a catraca vai abrindo e as mobilidades vão acontecendo. Estou falando de mobilidade social e mobilidade simbólica o tempo todo.
Eu brincava com o Márcio no telefone hoje, nós ligamos, né, conversamos um pouco sobre o perfil da conversa, né, eu disse, imagine então, Márcio, uma mulher negra, lésbica, deficiente, do candomblé, idosa, pobre, nordestina, não alfabetizada. E nós sabemos que no Brasil nós temos essas características. Podemos encontrar uma mesma pessoa. Uma mesma, sim, estou falando uma mesma pessoa, né? Uma outra questão, e questões também interessantes, né, que vão me vindo aqui na conversa e também de algumas experiências de leitura, que de ver a homossexualidade contesta o padrão, o poder hétero, que um autor aí, o Félix Guattari, ele vai falar do poder do falo, né? Desse modelo de sociedade que é falocêntrica. E, portanto, volto novamente às estruturas de poder. Disputas de poder sobre o corpo e vai contrapondo uma sociedade ocidental, cristã e capitalista que polariza, que cria maniqueísmos. O que é o bom, o que é o mal, o que é o universal, qual que é o padrão, qual deve ser aceito. É o forte ou o fraco? É o rico ou o pobre? É o útil ou o inútil? É o limpo ou o sujo? É o branco ou o negro? Daí eu queria propor uma reflexão que é justamente quando a homossexualidade contesta esse poder hétero, essa heteronormatividade, e os efeitos da contestação de padrões dominantes, e de que forma também, quando nós analisamos essas estruturas de poder, e depois eu vou entrar um pouco sobre uma leitura de Foucault, né, sobre o corpo, falando de contestação, de resistência e de poder a este modelo de cultura. E eu lembrava novamente aqui na sua fala, né, que a ideia de gay, um pouco como sendo mulher, né, uma mulherzinha, o que é que está por trás dessa interpretação, deste significado? Quando alguém, por exemplo, pode ir na casa de um indivíduo, sexo masculino, está lavando a louça, está lavando roupa, e alguém diz, mas isso é serviço de mulher. Você está parecendo uma mulherzinha agora. O que significa isso? Quando também eu faço essa relação, que será que um gay é homem? Bom, homem não é, o senso comum homofóbico vai dizer, não é isso? O que significaria pensar nessa expressão homem meio mulher? Quem são as mulheres? De novo, nós vamos voltar nos processos de hierarquização das diferenças, uma vez que o machismo pressupõe uma ideia de uma certa superioridade masculina. Portanto, na medida em que contesta essa estrutura de poder heteronormativa, também contrapõe a ordem social. Nós temos que pensar sobre isso, neste modelo de sociedade. E o controle do corpo, né? Vai dizer o Foucault, numa sociedade capitalista, o corpo é adestrado. Ele tem que ser dócil, útil e adestrado para as estratégias do capitalismo, seja para garantir para os detentores dos meios de produção, mas nós vamos falar também dessa estrutura de modelo ocidental, né? E como que essas relações elas estão imbricadas. Eu quero ver o debate, como é que isso pode... quais são os diálogos possíveis para pensarmos essas estratégias de poder. Nós estamos falando de disputa de poder. Dentro de uma sociedade, neste caso, né, de estruturas capitalistas. No caso das mulheres lésbicas, né, a lesbofobia, quando eu penso nessas estruturas do corpo, as mulheres lésbicas estão disputando o mesmo alvo de desejo dos homens.
Em que medida, novamente, as disputas de poder e esse modelo de heteronormatividade. Entre os movimentos sociais, poderia falar do movimento negro, do qual eu me considero mais especialista, que alguém vai dizer, passou um indivíduo negro. Aquele rapaz, fulano, gay, aquela moça, que eu acho que é lésbica, ninguém está perguntando a orientação sexual, mas já uma estrutura que estigmatiza, são categorias construídas entre os seres humanos. Novamente, lembro dos processos de hierarquização das diferenças dentro de um modelo de sociedade que vai construindo valores. Quem é a universal? Em que medida, para além de categorizar, inferiorizar, aniquilar, há também um processo de invisibilização? A Flávia Piovesan, que é uma jurista que discute várias temáticas na área de direitos humanos, ela diz que a discriminação ocorre quando somos tratados como iguais em situações diferentes e como diferentes em situações iguais. E a frase do Boaventura Santos, que já foi citada e que está aí no final, eu vou complementar. Essa frase é muito utilizada por nós todos, nós todas, mas, ao mesmo tempo, é uma frase citada e que deve ser citada várias vezes. Quando ele diz, temos o direito de sermos iguais, temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Agora eu vou complementar, diz o Boaventura Santos. Daí a necessidade que reconheça as diferenças e de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente e reduza as desigualdades. O direito à diferença, de ser identificado, na medida em que, por exemplo, eu reconheço, há sim racismo, não há democracia racial neste país, brancos e negros não são tratados com igualdade, reconhecer, legitimar, compreender a importância de políticas focalizadas para a população negra se torna mais compreensível, mais aceito, mais legitimado. Quando nós temos uma história de escravização, quando nós temos uma história de racismo, mas em que as pessoas insistem no tal do pacto social de silêncio e não querer ver, e vão ficar na sua situação cômoda de privilégio e vantagem. Estou fazendo este paralelo em relação à população branca, eu digo, para dizer o mesmo em relação à população heterossexual. Ora, que privilégios e vantagens de viver numa sociedade heteronormativa, você sendo um hétero? O que eu tenho a ver com indivíduos que estão sendo assassinados, humilhados, de jovens que estão sendo expulsos das escolas? Do sofrimento alheio. Porque, efetivamente, estou fazendo várias perguntas, acho que as perguntas elas são para que nós possamos refletir sobre o tema. Por que, efetivamente, há um pacto social de silêncio num país que não legalizou ainda o crime de homofobia? Quando vários avanços na história do Brasil aconteceram. E, ao mesmo tempo, nós vamos vivenciar já experiências no cotidiano de união estável, de garantia, de adoção de filhos, uma situação ou outra, e que nós somos impedidos, eu estou falando da função do Estado, portanto, de maximizar a democracia, de garantir igualdade e liberdade, de garantir o tratamento igualitário aos indivíduos. Mas que nós sofremos resistências históricas a partir de indivíduos, ou de grupos, que se
de dogmas religiosos que parecem ainda querer colocar esses dogmas acima da função do Estado. Portanto, estou chamando a atenção para as políticas públicas, para a importância dos movimentos sociais, que são os movimentos sociais LGBT que têm tensionado na história deste país os poucos avanços que têm acontecido, mas, ao mesmo tempo, não podemos compactuar, não só com o pacto de silêncio da população heterossexual, que tem vantagens e privilégios, de ser visto como universal, como um ser humano, como aquele que tem uma unidade, mas também em relação às estruturas do poder político, quando, por exemplo, escolhemos os nossos representantes. E eu lembro de uma letra do Caetano, se bem que eu não estou gostando mais de citar o Caetano, porque ele assinou um manifesto contra as cotas raciais, que eu fiquei muito decepcionada. Mas tem uma letra que eu gosto dele, que ele diz o seguinte, para refletir sobre o tema. Quando eu te encontrei frente a frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, porque Narciso acha feio o que não é espelho. Os iguais se amam. Já que eu estou aqui no Centro Regional de Psicologia, obviamente tem pessoas aqui com mais habilidade e competência para falar disso, mas é pensar neste modelo de sociedade ocidental, cristã e capitalista, heteronormativa, como é que o grupo, reitero porque eu estou grifando, os heterossexuais e o seu pacto de silêncio em relação à situação de violência social e simbólica que vive a população LGBT no Brasil e em outros espaços, mas eu estou focalizando o Brasil e o estado do Paraná e a cidade de Curitiba. Vemos que os meios de comunicação, entre aspas, têm grifado uma situação ou outra de violência em relação à população LGBT, sobretudo em relação aos gays, né, que apareceram aí em emissoras em horários nobres. Importante também perceber qual tem sido o eco da população que tem assistido e visto alguém ser agredido no rosto com um pedaço de lâmpada por estar de mão dada ou não, né? Nem isso. Com um indivíduo do mesmo sexo. Então é importante, estou sempre pensando nas representações simbólicas que vão sendo construídas, sejam na sociedade em geral, ou especialmente em alguns espaços religiosos, que não são todos, mas alguns espaços que são mais agressivos, né? Podem estar compreendendo o cenário. Em algumas situações eu tenho visto, não sei se o Márcio concorda, em relação à própria juventude, em alguns avanços, em relação a avanços no sentido nas escolas, de amizades, de convívio, se você vê que tem um avanço significativo, ainda que os dados falam de expulsão. Será, nesse cenário de 20 anos para cá, uma melhora no comportamento dos jovens em relação à homofobia? Como é que se analisa a visibilidade do movimento homossexual nesses 20 anos? E que impactos podem ter tido no Centro Regional de Psicologia, por exemplo, mas também na sociedade como um todo? Em relação ao direito, né, o Márcio já falou de algumas convenções importantes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, falando dessa ideia mesmo do sujeito de direito, né, e que algumas violações de direitos humanos exigem uma resposta específica e diferenciada, né, para garantir justamente essa igualdade que é a essência da nossa democracia, ou seja, o direito à diferença, né? Todos devem ser tratados com igualdade, reconhecendo as identidades que existem nessa sociedade, as identidades, obviamente, de gênero, étnico-racial, de orientação
sexual. No mesmo sentido, nós temos que verificar que o avanço das normas jurídicas, elas possibilitam sim um avanço na sociedade, na medida em que criminalizam, imaginem só, né, criminalizando a homofobia no país, que impactos nós podemos ter? O reconhecimento do Estado no processo de combate a essa discriminação de forma direta. Mas não só reconhecer, nós precisamos promover o grupo que é discriminado historicamente. Valorização. A valorização da diversidade pressupõe, sobretudo, ao verificar o grupo em situação de fragilidade, de desvantagem ou de vulnerabilidade, reconhecer e promover. Promover, valorizar. Não é dizer aqui agora todos são tratados com igualdade, mas é valorizar o grupo que esteve historicamente numa situação de mais vulnerabilidade. E novamente volto à importância das políticas públicas, portanto, do Estado brasileiro na promoção. Né? Você já falou do kit que está em construção e de outros avanços que já aconteceram. Somente a lei não garante. Nós temos que ter a mobilização da sociedade como um todo, sobretudo do movimento organizado, mas também da sociedade que goza de privilégios e vantagens, por exemplo, de ser hétero, numa sociedade homofóbica. Algumas empresas têm se atentado a esse valor da diversidade, umas com intenção de um marketing social, verificaram que é um bom negócio investir na diversidade, esse bom negócio entre aspas, e outras que estão atentas à responsabilidade social do país em questão e também por avanços de outros países, sobretudo países europeus, que valorizam a criatividade e os talentos desperdiçados. Então, Célia me falava de uma colega negra que conheceu na infância e que reviu posteriormente e comparou as duas realidades. Mas nós poderíamos falar de um indivíduo que é homossexual e que, dependendo de fatores, né, que eu acho que o Márcio pode falar posteriormente, a possibilidade de permanência na escola, no ensino fundamental, por exemplo, é muito pequeno. Né? Então, não precisa de fazer um exercício de reflexão para imaginar qual é a realidade que nós temos nas escolas públicas, ainda que podem ter acontecido alguns avanços em função dos meios de comunicação, das próprias redes sociais, dos avanços dos movimentos sociais, como acontece com o movimento negro também, né, que parece que constrói uma realidade com impactos positivos, ainda que nós sabemos que, do ponto de vista de indicadores, a realidade continua estagnada. Então, volto aqui às ideias a ideia de diversidade, que não é um balaio de gatos, é justamente você valorizar os grupos que estão em situação de mais desvantagem, e dentro ainda da população LGBT, há algumas fragilidades maiores entre os grupos, que talvez o Márcio possa falar posteriormente, né, em relação a esse caso. Né? As mulheres lésbicas vão sofrer aí uma dupla discriminação, são mulheres, são lésbicas e, se forem pobres ou vão acumulando outras vulnerabilidades, podem estar numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Eu termino, não sei quanto tempo eu tenho, porque eu fiquei um pouco aqui insegura com o tempo, mas quando eu começo falando de disputa de poder deste modelo de sociedade heteronormativa, falocêntrica, eu falo da necessidade de ocuparmos espaços de poder. Da necessidade que o Estado, que o Brasil, possa estar construindo processos de democratização. Da necessidade que nós, enquanto sociedade civil, de tensionarmos
Vemos, inclusive, que entre a população LGBT, o Márcio pode me contestar depois, eu estou falando aqui porque, como não sou estudiosa da área de forma especial, há sim uma situação de que alguns grupos podem estar num espaço um pouquinho maior de poder, né? Por exemplo, em relação aos homens, aos gays, e até por isso a necessidade de que o L venha na frente das lésbicas, de reconhecimento da vulnerabilidade das mulheres lésbicas em relação às estruturas de poder, no movimento, mas também de ocupar espaços de poder político. Então, lembrando que uma sociedade justa, ela precisa redistribuir, ela precisa reconhecer o direito à diferença, precisa promover a diferença. É muito importante, então, que nós possamos buscar informações e procurar formas de maximizar os esforços do movimento LGBT, mas também de conhecer a realidade da população, das pessoas. O convívio com o diferente possibilita o reconhecimento e a valorização das diferenças, não para aniquilar, mas para promover, identificando que a diversidade o convívio com a diversidade é que pode possibilitar a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, na medida em que humanos serão todos e todas, e não somente aqueles indivíduos que dentro do padrão hegemônico são considerados com mais valor, com mais humanidade. Obrigada. Nos vídeos, inclusive, estão alguns, né? Acho que 4 vídeos estão disponíveis no YouTube. Dá para procurar Kit Escola Sem Homofobia, que tem lá Bom, só tem um vídeo que está dividido em 2 partes e um que não está disponível, que é muito comprido. E dá para procurar também pelo Twitter, Aliança PR LGBT, que tem lá nas postagens os links para os vídeos. A ideia é não tirar do foco do debate, mas só para vocês saberem que dá para procurar informação, para dar uma olhadinha. Tem material disponível, nós vamos deixar disponível para download também no site, para que as pessoas conheçam e façam as suas críticas, no mínimo pautadas no conhecimento. Que há quem fale sem nem ter visto nada a respeito. Está aberto para questões, contribuições. Oi, boa noite. Na verdade, eu escrevi vários pontos aqui, então eu posso demorar, assim, mas só para falar, o Márcio, eu lembrei, quando você falou dos encontros que tem e tudo mais, eu lembrei do ENUDS, não sei se já ouviu falar, que é o encontro. Então, eu fui no de Minas Gerais e até lembrei que lá no FMG é Encontro Nacional de Estudantes Universitários de Diversidade Sexual. E é para estudantes universitários, né? O nome. E, assim, deu bastante gente às vezes que eu fui, eu gostei bastante, teve bastante discussão política, né? E eu lembrei, assim, que eu fui na UFMG, que eu faço psicologia, teve um encontro lá. E eu lembrei, assim, que lá é muito forte, assim, o movimento LGBT lá, assim, pelo que eu vi, na UFMG pelo menos tem o CUTS, que é um grupo de diversidade sexual, e tem uma matéria no curso de psicologia que chama Psicologia e Gênero, se não me engano, e que eu achei, assim, que é muito legal colocar isso no curso e que no nosso não tem, isso na federal, e eu acho que está em falta, assim, a gente não tem muita discussão disso, que eu acho que é muito necessário, né, para a formação, assim, no psicólogo. E com relação ao que a Helena falou, que ela falou da sociedade falocêntrica e das relações de poder e da discriminação com mulheres lésbicas, eu marquei aqui que, assim, a mulher lésbica, ela sofre muito preconceito, assim, ao meu ver, na minha experiência, sofre muito preconceito quando ela é mais masculinizada, assim, digamos, quando ela tem o cabelo curto, quando ela usa umas roupas mais masculinas mesmo, ela sofre muita discriminação desse jeito, assim, os homens são muito agressivos com elas, mas quando são 2 mulheres bem femininas, né, esse conceito cultural de femininas,
os homens não têm essa agressividade, eles têm mais um desejo e eles veem como se faltasse alguma coisa ali. Tanto que todo homem ele chega e fica assim, fica olhando, quer olhar, pergunta se pode participar, que pra mim é uma discriminação, assim, eu me sinto muito agredida com isso, eu acho. E assim, quando tem dois homens se beijando, ninguém faz isso, assim. Os homens são violentos, com relação aos gays, os homens são violentos, mas com as mulheres, eles são violentos verbalmente, eles são violentos olhando pra elas e ficando assim, sabe, parados, parece que estão vendo um filme, assim. Tanto que é muito comum a gente ver também a questão de duas mulheres, é muito comum, assim, na indústria pornô, sempre tem duas mulheres, e sempre é um casal heterossexual e tem duas mulheres, ou duas mulheres e um homem. É sempre assim, e nunca acontece de dois homens, assim, com uma mulher, é muito mais difícil, assim, eles terem uma relação homossexual entre os dois. E isso me fez pensar num caso que também estava na Federal, lá no Politécnico, se não me engano, que um menino beijou outro lá, assim, eu não estava na cena, então eu não vi, mas na hora que eles só se beijaram, e veio um segurança de lá e falou para eles saírem, se retirarem onde eles estavam, para eles pararem de se beijar, lá no Politécnico, porque no Politécnico a gente tem o curso de engenharia, os cursos mais héteros, assim, que a gente chama, né? E pediram para eles saírem e tal, e teve uma discussão lá na comunidade do Orkut, que as pessoas estavam falando, que absurdo, porque, tipo, engenharia não é lugar de viado, o que viado tá fazendo curso aqui no Politécnico, curso de engenharia? Assim, tinha vários comentários anônimos desse tipo, né, das pessoas falando, meu Deus, que absurdo, tá aqui um viado desse, né, por que não vai estudar outro curso que aqui não é, por que não vai pra reitoria, que tem ciências sociais, ou vai ali pro Santos Andrade, com psicologia, né, porque aqui não é curso de viado, muita gente reforçando isso, assim, que eu achei absurdo. Eu até comentei, falei assim, porque se fosse duas mulheres se beijando, ninguém ia falar isso, vocês iam lá e bater palma para as mulheres, né, porque é o que acontece realmente. Mas por ser dois homens, eu achei absurdo, assim, daí quando você falou da cidade falocêntrica, isso me lembrou muito. Então eu acho que uma coisa muito importante para ser discutida é essa questão da mulher ser vista como uma pessoa, como a relação homossexual entre mulheres, não ter... tá faltando uma coisa realmente, assim, né, e não de que realmente é uma relação séria, assim, que é uma relação que as duas se amam, tipo, elas estão lá porque querem um homem, querem chamar atenção. Tá sempre faltando. Então era isso que eu queria falar. Então, boa noite. Meu nome é Volney, sou psicólogo também, recém-formado, né? E também passei aqui pela experiência da colega de, na formação, a gente não ter muito contato com a questão de gênero, diversidade sexual, né? O que faz muita falta. Eu acho que eles acabam tratando como um tema transversal a formação, mas quando não é tratado pontualmente, eu acho que acabam trabalhando as questões individuais, né, dentro da faculdade. Dentro da psicologia, eu acho que isso é um ponto importante, assim, até para, não sei como é que funciona o CRT também, ver como é que a gente pode fazer isso, né? Não colocando o peso do CRT para fazer isso por nós, né? Mas acho que isso é importante a gente poder estar pensando, né? Porque é um tema bem totalmente atual, na verdade, né? E cada vez mais dentro dos meus pacientes que eu atendo na clínica, que eu tive contato na faculdade, 50% era da comunidade LGBT, né? Então, e quando eu me vi encarando isso novamente, assim, e não tido esse respaldo durante a faculdade, eu tive que, não, beleza, então eu vou correr atrás mais para poder saber mais e poder fazer um melhor atendimento, né? Mas, isso com relação à universidade que o colega comentou, ainda com relação ao Cefet, né, que você comentou dessa repúdio do pessoal, eu acho que entra muito na questão da heteronormatividade, né, e da hierarquização do poder que a Marcelene, desculpa, estava comentando de o homem ser a hierarquia maior, né, e quando entra o gênero, a mulher, né, e tudo aquilo que é colocado junto com a mulher, então tem que lavar a louça, tem que fazer o labor, aquilo que não traz um benefício para a sociedade, somente mantém as coisas como elas estão, né? O homem traz o progresso, o homem traz a evolução, enquanto a mulher só mantém as coisas como elas estão. Essa é mais ou menos, eu tenho estudado um pouco a questão de gênero também, né? Acaba sendo muito atópica, assim, né? De a mulher sempre ser vista de um ponto negativo. E eu acho que a gente acaba associando a questão do homossexual masculino, no caso, lá no Cefet, quando dois homens
que tem então uma relação com uma mulher, né, que são gays, então são afeminados, adotam posturas femininas, então eles são repudiados porque aquele lugar de homem, né, e não homens que são mulheres, né, então mulheres fora, né, mais uma vez. Agora, quando são duas mulheres atingem fetiche, as mulheres têm uma relação objetal, mais de objeto com aquelas mulheres, beleza, elas vão ser nossos objetos, então a gente vai aceitar elas assim aqui, né, é como pelo menos eu percebo assim. Então, as informações universitárias, e eu queria, assim, na verdade, discutir uma questão com relação ao mundo gay e tudo mais, muita questão do medo pela luta dos seus direitos, né? Porque muitas vezes eu vejo que os homossexuais e transexuais e tudo mais têm muito medo de lutar pelos seus direitos, porque quando vão lutar pelos seus direitos se expõem, e ao se exporem, né, ficam na berlinda, assim, pronto para receberem pedras, né? Então, eu acho que é uma questão de vulnerabilidade ainda maior. Não que outras populações vulneráveis também não entrem nessa situação, mas a gente está tratando aqui da comunidade de diversidade sexual e acho que isso é um ponto legal de se conversar, porque eu já entrei muito em contato com isso, o medo de lutar pelos seus direitos e, consequentemente, ser repudiado.